Olá! Bem-vindo à segunda edição do Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. Em 2024, demos voz a especialistas, gestores, empresas e agentes públicos que atuam diariamente na transformação da gestão de resíduos no Brasil. E o resultado foi surpreendente. Mais de 1 milhão de pessoas alcançadas e um impacto real no setor. Este ano, damos um novo passo, ampliamos nossa presença, reforçamos o compromisso técnico e, pela primeira vez, levamos o Congresso também para dentro de uma feira estratégica, com cobertura ao vivo, entrevistas exclusivas e uma imersão nos bastidores da política e das inovações ambientais. Serão 5 dias de conteúdo. Nos dias 25 e 26, vamos ouvir especialistas de empresas que são referência nacional em tecnologias e soluções para resíduos. Nos dias 27 e 28, estaremos ao vivo, direto de Minas Gerais, com uma cobertura especial dos principais debates da feira. E no dia 29, encerramos com a participação de alunos e professores do MBA em Gestão de Resíduos, mostrando como a formação e a prática caminham juntos nesse setor. Eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental e diretora de conteúdo do Portal Sustentabilidade, e terei o prazer de mediar os principais painéis dessa jornada. Prepare-se para 5 dias de conteúdo, provocações e ideias que mostram que sim, é possível transformar a realidade e a gestão de resíduos do Brasil. Olá, seja bem-vindo ao segundo Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. Vamos iniciar um painel dedicado à gestão de resíduos sólidos urbanos. Esse tema é central quando falamos em cidades mais limpas, sustentáveis e preparadas para o futuro. Hoje vamos percorrer aí desde os desafios históricos, com os lixões, até as soluções mais inovadoras em aproveitamento integral dos resíduos. E para a gente começar a nossa jornada, nossa reflexão, vamos assistir o documentário A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, a cidade mais limpa do Brasil, que mostra na prática como a transformação da gestão de resíduos pode impactar diretamente na qualidade de vida da população. Fique aí com o nosso documentário. Você sabe o que acontece com o lixo que sai da sua casa? O que é feito com ele? Para onde ele vai? O impacto que isso gera para a sociedade, para a economia e para você? Hoje você vai conhecer uma cidade modelo que virou referência no gerenciamento de resíduos no Brasil. Bem-vindo a Curitiba! A população de Curitiba, ela é muito crítica e ela nos cobra bastante. Então, eu digo que nós temos em cada cidadão curitibano um fiscal da limpeza urbana. E isso para nós é bom, porque o município não consegue estar atento em todos os lugares, a olhar todas as vias da cidade. E quando o cidadão nos liga ou aciona um 156 dizendo que em tal lugar precisa ser melhorado, de imediato a gente se dirige para fazer uma avaliação e adotar as medidas cabíveis. Historicamente, Curitiba foi uma das primeiras cidades a implementar a questão da separação do lixo reciclável, né? Então, isso vem de casa, a gente traz desde criança, né? A criança cobra o pai que faz com que faça a separação correta. Além disso, dentro do contrato, a fiscalização é muito forte da prefeitura também, né?
E isso é um valor tanto para a prefeitura, quanto para o munícipe, quanto para a companhia. Então é um tripé, digamos assim, né? Então, desde o gerador, desde o cliente, que é a prefeitura, e nós que somos contratados, isso é um valor para a gente. O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, ele tem a sua particularidade, ele não é como qualquer outro gerenciamento de resíduos. Dentro de uma casa, por exemplo, você tem inúmeros tipos de resíduos sendo gerados, como, por exemplo, medicamentos, agulhas, né, para quem faz uso de medicação contínua, você tem recicláveis, você tem o lixo orgânico. Imagina lá só quantas cascas de vegetais, quantas sobras que acabam não acontecendo numa cozinha, né? Então, todos esses resíduos, eles recebem um tipo de armazenamento, um tipo de transporte, um tipo de tecnologia de destinação final correspondente à sua característica. Esse processo ele vai depender muito do tipo de resíduo que a gente está falando. Mas vamos usar como exemplo o lixo comum, que todo lar, toda casa gera esse tipo de resíduo. Então a senhora vai lá colocar o seu resíduo para fora da casa dela e ela acha que o problema ali acabou, né? Na verdade, ele é só o começo, realmente. Vem o coletor, ele faz essa coleta desse resíduo. Esse transporte, normalmente, ele é direcionado para uma unidade de tratamento, né? No caso do lixo comum, a maioria dos municípios acabam realmente indo para aterro sanitário e é onde ele recebe essa disposição final adequada. Mas cada resíduo vai receber um tratamento conforme a sua característica e periculosidade. A Estre é uma empresa de soluções ambientais, fundada em 1999. De lá para cá veio aumentando seu escopo na área ambiental e hoje ela trabalha na cadeia completa do resíduo, que é desde o gerenciamento dentro da indústria, coleta do resíduo, transporte, tratamento, valorização e destinação final em aterro sanitário. Então, além dessa cadeia do resíduo, tem a questão também da limpeza pública, né, de serviços para as prefeituras, como a gente faz aqui em Curitiba, que é coleta do resíduo domiciliar, coleta do resíduo da coleta seletiva, varrição mecanizada e limpeza especial, que é basicamente poda. Você sabe para onde vai o lixo quando sai da tua casa? Não. Não sei te dizer. Eu sei que eu separo. Você separa o seu Separo o lixo que não é lixo, bem certinho. Lá no meu condomínio tem tudo separadinho, mas para onde vai realmente não sei. Não, mas eu estou consciente que aqui em Curitiba a coisa é bem organizada, né? Tem as especificações nas lixeiras, né? O munícipe gera todo o seu resíduo, coloca ele para fora, os meninos chegam, realizam toda essa coleta, existe um roteiro a se fazer. Assim que a rota finaliza ou o caminhão encheu, o caminhão ele é direcionado à Fazenda Rio Grande, que nós temos um aterro. Lá a gente faz todo o tratamento desse resíduo que é colocado lá na ponta pelo munícipe. Então tem todo esse projeto que é realizado. A coleta pelos meninos, encheu o caminhão vai até a Fazenda Rio Grande do nosso aterro e lá a gente faz o tratamento. O aterro sanitário, ele possui toda a engenharia e tecnologia necessária que o diferencia de um aterro controlado de um lixão. Então toda a base é impermeabilizada, existe a drenagem de chorume, a drenagem de gás, a cobertura diária do resíduo, né? Os subprodutos aí da decomposição do resíduo, que é o gás e o chorume, eles têm seu tratamento adequado. O gás segue para uma central de energia, onde a gente valoriza, né, gera energia elétrica a partir desse gás. O chorume segue para uma estação de tratamento, possui tecnologia de sistema biológico, físico-químico e ultrafiltração. Esse chorume ele entra nos padrões necessários para a gente descartar no rio e até para a água de reuso. E uma unidade de biorremediação, né, que a gente trata solo contaminado com hidrocarboneto. Então, por exemplo, vazamento de tanque de combustível em posto de gasolina, né, que seria diesel, óleo, gasolina, etc. A estação ela contempla algumas etapas. A primeira etapa que a gente tem, o que a gente chama de preliminar, que é um processo de separação física, onde as partículas maiores elas são retidas
em peneiras rotativas e depois dessa etapa a gente entra para o sistema biológico, onde a gente conta com 3 lagoas, onde ela nitrifica, denitrifica. Depois a terceira etapa é um sistema físico-químico, que ele é muito semelhante ao sistema físico-químico convencional, onde se adiciona cal, um sal coagulante, e depois a gente tem uma etapa posterior que é a filtração sobre carvão ativado. Depois de todas essas etapas, a gente já tem um efluente com uma qualidade muito satisfatória e que ela vai ser descartada no corpo receptor, que no nosso caso é o Rio do Iguaçu. As nossas análises em si, a gente faz análises que a gente usa kit, predominantemente kit. Então a gente tem nitrogênio, o amoniacal, que é o principal parâmetro que a gente utiliza, que é o que a gente mais precisa monitorar, DQO, o nitrito e o nitrato, que também são partes do grupo de nitrogênio. A gente também consegue fazer a parte de sólidos, né? pH, temperatura e hoje a umidade, quando o aterro geralmente do lodo. O resto é terceirizado. O nosso processo ele dá em torno de 98% de eficiência em amônia e DQO, que são os principais parâmetros. Tem parâmetros que ele dá 100% de eficiência porque não aparece. Que é a unidade de biometano, unidade de geração de energia. O motor aqui são motores a gás, motor especificamente foi fabricado, projetado para gás, para rodar biometano, rodar pobre. O biometano é bem mais pobre do que o GNV. Então, 7 motores hoje na planta. Os 7 motores hoje na planta geram 9,8 mega de energia, que seria o suficiente para alimentar 180 mil habitantes hoje. A unidade roda 24 horas por dia. A energia hoje é gerada, os motores geram, o gerador gera, vai para um transformador que joga na rede, que joga na subestação da Copel. A energia hoje é toda vendida, 100% vendida, para o mercado externo, para grandes consumidores que compram no Mercado Livre. A nossa coleta seletiva começou em 1989, 13 de outubro de 89. E por que ela deu certo e dá certo até hoje? Porque nós não fizemos experiência com um único bairro, com uma comunidade. Nós implantamos de uma forma equânime em todos os 75 bairros do município, em todas as vias abertas do município. Então o cidadão hoje ele tem 2 opções para entregar o seu lixo doméstico. Ele entrega para a coleta de orgânico, o lixo comum e o rejeito, e ele entrega para a coleta seletiva 2 ou 3 vezes na semana o seu resíduo reciclável. E esse resíduo reciclável coletado, ele vai para uma das 40 associações contratadas pelo município para fazer a triagem, enfardamento, acondicionamento e comercialização desses materiais recicláveis, o que gera em torno de 950 empregos diretos somente nas associações de catadores. O que muitas pessoas não imaginam é que o lixo sendo tratado como lixo, ele não tem ganho ambiental nem econômico nenhum. Mas uma vez que a gente ressignifica ele, que a gente faz a nossa parte, fazendo a segregação adequada desses resíduos e direcionando ele para uma coleta seletiva, para um programa de catadores ou uma associação, ou até mesmo colocando lá para o caminhão, né, para o município que tem a coleta seletiva, você está influenciando diretamente na vida de outras pessoas, seja ele no catador, seja ele no coletor, seja ele no motorista desse caminhão. Muitas pessoas são beneficiadas também economicamente com o gerenciamento adequado dos resíduos recicláveis. O processo de coleta de recicláveis da empresa Estre funciona desde a parte do munícipe da separação do resíduo, de um saco diferente da domiciliar, né, onde a gente pega ele em 53 setores, traz para a empresa. Na empresa a gente tem uma balança onde o motorista faz a manobra, ele faz a pesagem desse resíduo, desce do caminhão, pega o lacre com o valor do peso, lacra o caminhão para levar para a associação. Os coletores vão junto com ele, daí lá na associação eles descarregam esse caminhão para dar o destino final desse resíduo. São 53 caminhões diariamente. São 2 turnos de trabalho, 26 no diurno, mais 27 no vespertino, totalizando os 53 diariamente. O caminhão chega ali, joga o material, daí vai para a esteira, daí a gente tem, cada um tem sua função de separar, por ordem, PET, latinha, papelão e assim vai.
Aí, no final da tarde, a gente pesa esse material que vai para a prensa, é prensado. Aí, no final de cada 15 dias, esse material é vendido, né, enfardado e vendido para as empresas, né, que o nosso presidente faz essa função, ele vende e daí é repartido em partes iguais para todos os colaboradores, né. Eu estou há 7 anos aqui e desde então eu que sustento minha família e muitas mães aí, mães sozinhas, né, que são pai e mãe, a maioria mulheres, né, que trabalhamos aqui. A equipe de varrição hoje é composta por aproximadamente 550 pessoas. Então, assim, é um número bastante grande, nós estamos espalhados por Curitiba inteiro, né? Não temos só essa central aqui, temos outros postos instalados por aí, né? No qual nós distribuímos os varredores de acordo com a demanda e com a necessidade de varrição. O processo de varrição aqui na empresa extra, né, funciona da seguinte forma. O varredor chega, né, ele vai para o vestiário, faz a troca do uniforme, registra o ponto, né, toma o café, né, e a partir daí o líder organiza essas pessoas para que eles possam sair para os seus determinados setores, né, cada um pega o seu carrinho, né, se direciona até o portão, eles pegam a quantidade de saco necessária que supostamente eles vão usar no decorrer do dia e a partir daí começa-se o serviço de varrição. E aí, né, dentro do carrinho tem um saco, né, que eles põem para poder colocar os resíduos que eles vão varrer. Deu uma quantidade X lá que não ultrapassa um limite de peso para que eles possam, né, manusear e também cuidar de quem vai fazer essa coleta, né? Faz a amarração do saco certinho, expõe num lugar seguro para evitar que pessoas passem e tropeçam nos sacos, né? Um ponto onde não tem estacionamentos. E aí, a partir daí, esse material fica exposto, consequentemente o caminhão da coleta passa e faz a coleta desse resíduo. Hoje, tanto nossos fiscais, quanto o nosso carregado, quanto os fiscais e líderes da empresa contratada, eles olham para as vias públicas com esse olhar exigente, com esse olhar de carinho, com esse olhar de excelência na limpeza da cidade. Por quê? O cidadão que paga pelo serviço de limpeza pública, ele quer receber um bom serviço. E é isso que nós retornamos a ele com esse olhar crítico. E eu costumo dizer, nós sabemos cuidar, sabemos olhar e amamos o que fazemos. A gente tem que fazer uma coisa bem feita e bem logística para mostrar para o meio ambiente que tem um povo que cuida da cidade. Eu trabalho aqui na empresa há 25 anos, sou muito dedicado ao meu trabalho, gosto muito dos meus líderes porque eles me tratam muito bem. O gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, ele é muito importante porque a gente está falando de um resíduo infectante, ou seja, ele é passível de transmissão de doenças. Uma vez que você gera esse tipo de resíduo em locais como hospitais, clínicas veterinárias ou até mesmo dentro de casa, você precisa olhar para esse resíduo de uma forma muito cuidadosa. Você imagina, né, a gente falando de uma seringa, por exemplo. Uma seringa mal gerenciada, ela pode causar algum tipo de acidente na manipulação desse resíduo, na hora que o coletor vir buscar, ou até mesmo na operação de tratamento. Por isso que é importante o descarte adequado desse tipo de resíduo, o transporte adequado e a destinação correta. A Extra é responsável pela coleta de resíduos de saúde de Curitiba e região metropolitana, onde a gente tem hospitais, dentistas, clínica veterinária, hemocentros, hemobancos. Então a gente vai até o cliente, deixa o equipamento vazio e coleta o equipamento cheio. A equipe de coleta é recepcionada na central, onde é feita a descarga dos materiais e feito o início da pesagem. Essa pesagem é feita através de aplicativo, onde o cliente já fica sabendo do seu peso. Posteriormente vai para a área de tratamento, onde o operador já está esperando para fazer o tratamento. É feita a trituração do resíduo e injeção de vapor e descarga de micro-ondas. O resíduo já sai totalmente descontaminado e encaminhado para aterro sanitário, já considerado classe 2.
Curitiba tem uma vasta gama de serviços públicos na área de limpeza urbana. Vou citar alguns. Limpeza de rios, limpeza de feira livre, varrição manual, varrição mecanizada, varrição manual com repasse, varrição manual sem repasse, coleta de resíduos vegetais, coleta de entulho, os ecopontos, que são os locais onde a população pode levar determinado tipo de resíduo. E toda essa gama de serviço dão hoje emprego para aproximadamente 3.500 pessoas no município de Curitiba. Então, é uma área de serviço de bastante expressão no município. O município tem o seu status de limpeza reconhecido hoje como um patrimônio imaterial, né? E que faz com que todo esse exército, além de estar oferindo renda, estar gerando emprego, proporciona a Curitiba um ambiente limpo, um ambiente agradável, de uma cidade organizada, de uma cidade humana e acolhedora. Então a gente tem funcionários que trabalham na empresa desde 95, desde o início do contrato da Coleta Curitiba aqui da Cava, né? E daqui a gente tirou tudo que a gente tem hoje. Né, que são as nossas casas, a gente sustenta as nossas famílias, né, então isso passa de geração para geração. Hoje a ES ela tem um programa, uma escolinha que nós chamamos aqui, ensino básico, ensino intermediário, né? Como que funciona isso? A gente incentiva que os nossos profissionais, eles busquem o aprimoramento, né, da educação para buscar uma melhor colocação, tanto dentro da companhia ou então próprio quando ele sair daqui, que ele esteja preparado para uma oportunidade aí que surja na carreira dele, né. O que ela busca além do desenvolvimento profissional também é um reconhecimento dele, né, uma valorização dele, para ele se sentir importante e assim, eu participei de uma formação, né, de uma formatura deles. A alegria que é deles em conseguir obter essa formação é algo que não tem como a gente explicar. É muito gratificante isso, né? Saio muito feliz da minha casa de madrugada e venho para o meu trabalho e volto feliz, alegre, satisfeito. Além de a gente se sustentar, a gente faz um bem à natureza, né? Que eu acho que é importante, né? Eu digo para vocês que nas minhas veias e nas veias de muitos colaboradores nossos, ao invés de sangue, corre chorume. Porque nós amamos o que fazemos, gostamos de trabalhar com resíduos, gostamos de prestar bom serviço na cidade e estamos sempre buscando aprender, a conhecer, a inovar e a melhorar os nossos serviços continuamente. Todo mundo acha que o lixo é o fim de uma cadeia, né? E pra gente da Ester não. É o começo de tudo. Viu como o processo é complexo, mas funciona? Hoje nós vimos um grande modelo de uma cidade onde o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos acontece. Uma cidade que faz o gerenciamento de resíduos adequado, ele cuida das pessoas, ele cuida do meio ambiente, ele cuida da geração de renda e tudo funciona. Na sequência, agora, teremos a fala do Rivaldo Melo. Ele é geólogo, mestre em geoquímica pela USP, diretor da ESAS, com mais de 35 anos de experiência em gerenciamento de áreas contaminadas. Ele traz a palestra Encerrar é só o começo, os desafios ambientais na desativação dos lixões, mostrando, né, a urgência de superar o passivo ambiental que ainda persiste em grande parte do nosso país. Seja bem-vindo, Rivaldo. Obrigado, Jaqueline.
Primeiro, gostaria de agradecer aí o convite do Portal Sustentabilidade, em nome da ESAS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental, para participar desse painel bastante oportuno, né? Então, nós vamos fazer aqui uma apresentação abordando aspectos técnicos, legais e ambientais na desativação de lixões. Eu vou passar para você, então. Boa apresentação até daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. O conteúdo que nós vamos abordar hoje, nós vamos, então, fazer uma introdução do tema, tecer considerações sobre a base legal no processo de desativação, né? Tanto do ponto de vista nacional como dos acordos e compromissos internacionais do Brasil. E aí vamos passar para as etapas da desativação propriamente dos aterros, né? As técnicas de investigação e remediação, que é o core business da nossa associação. E vamos apresentar 2 estudos de caso. Um relativo ao lixão estrutural em Brasília, que é um lixão de grande porte, um dos maiores do país, e o outro de um lixão de Maranguape, no Ceará, que é um de pequeno porte, situado ali na região metropolitana de Fortaleza. Depois vamos falar da reutilização dessas áreas que foram impactadas por lixões e conclusão e recomendações. Bom, indo direto ao tema, para a gente contextualizar o que significa uma área contaminada por um lixão, eu estou apresentando esse slide aí que apresenta os vários segmentos de áreas contaminadas. Então, o lixão é uma delas. No slide do meio seria uma área industrial e na apresentação ao lado seria, então, de uma área que foi reabilitada com um uso residencial em uma antiga área que poderia ter sido, por exemplo, uma indústria, e, uma vez recuperada, permite o desenvolvimento de uma ocupação residencial ou comercial, né? Então, o lixão ele gera alguns efeitos deletérios aí, como metano e gases, que têm que ser muito bem equacionados antes de uma reutilização, como foi feito nesse caso aí, um shopping center que foi feito sobre um antigo lixão. Nós vamos até mostrar isso em um slide mais para frente. Bom, qual que é a realidade hoje dos resíduos sólidos urbanos do Brasil? Nós temos uma marca que é bastante triste, né? 40% de todos os resíduos urbanos gerados no país, eles não são descartados de forma adequada. E nessa divisão aparecem 28,6% como lixões e 11,4% como aterros controlados. Aterros controlados é um termo um pouco vago, mas significa um lixão mais bem cuidado, vamos dizer assim. Um lixão que, pelo menos, ele recebe uma cobertura de terra de tanto em tanto tempo, ou outras melhorias que tornam ele mais adequado, mas ainda não na categoria de um aterro sanitário. É importante também a gente perceber que essa distribuição, esses 40% aqui de resíduos depositados de forma inadequada, eles não estão uniformemente espalhados pelo país. O que acontece é que metade dos 1.500 lixões encontram-se na região Nordeste, né? Enquanto, comparando na região Sul, existem apenas 30 lixões, ou seja, é um problema que está bastante equacionado. Enquanto na região Nordeste, a principal forma de acondicionamento
ou de descarte, melhor dizendo, de lixo e resíduos, se dá de forma inadequada em lixões. Bom, entrando agora um pouco na base legal, essa questão ela vem sendo abordada já há muito tempo, sobre lixões. Na Constituição Federal, existe o artigo 225, né, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação do poder público e da coletividade em protegê-los. Isso serve de base para a política de resíduos, incluindo a desativação de lixões. Então, desde 88 já existe uma primeira aproximação de que conviver com lixões não é uma maneira correta de se manter o meio ambiente equilibrado. Então, em 2010, foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o tema central dessa política era exatamente a eliminação de lixões, substituindo por destinação mais adequada. Na época, não existia muitas outras alternativas do que o aterro sanitário, né, que era, então, considerado o estado da arte. Hoje, vocês vão ver na sequência que existem maneiras até muito mais eficazes de tratar do tema. E também nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê que cada município faça os seus planos, tenha uma gestão integrada, faça o diagnóstico dos seus lixões, estabeleça a meta para o encerramento, né? Então, é proposto um arcabouço para lidar com o tema. E é importante salientar que, né, na promulgação dessa lei, determinou-se que até agosto de 2014 os lixões deveriam estar extintos e todos os rejeitos dispostos em aterros sanitários, né? Na sequência, a gente tem, mais recentemente, em 2020, o Marco do Saneamento, que também abordou o tema e já alterou o prazo para 2024. Então, agora nós estamos em 2025 e o problema continua basicamente o mesmo, não houve grandes avanços. Claro que no próprio Marco do Saneamento, com participação mais intensiva da iniciativa privada, com investimentos, começou um processo de reverter essa situação de lixões, mas ainda está muito longe de alcançar a universalização, como também nós estamos buscando no saneamento básico. São, acho que, dois temas aí centrais para a gente dizer que vive numa sociedade civilizada. E, além da questão legal, tem a questão infralegal, que são resoluções do CONAMA, particularmente a 307 de 2002, e normas ABNT, que versam sobre o assunto. Essas normas ABNT, elas estão sendo revisadas. Recentemente foi promulgada essa de gerenciamento de resíduos, que é 17.100, em 2023. No ano seguinte, em 24, foi atualizada a norma de classificação de resíduos, que é a 10.004, que era uma norma que já tinha aproximadamente 30 anos. E agora estão sendo discutidas normas correlatas para amostragem de resíduos, quais os ensaios, aí nós estamos falando de ensaio de solubilização, ensaio de lixiviação, eventualmente outros, um tratamento específico, por exemplo, para resíduos da construção civil e de outros segmentos. Tudo isso está em curso na ABNT e que forma um arcabouço, não só legal, mas um arcabouço prático, para que essa questão seja adressada de forma correta. E existem também compromissos internacionais. Então, o Brasil é signatário, né, desses compromissos da ONU, né, das ODS, e duas dessas ODS, a ODS 12, que fala sobre produção e consumo responsáveis, e a ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, ambas determinam que não é possível manter um consumo responsável ou uma comunidade sustentável
havendo ainda lixões a céu aberto. Então, para a gente ser coerente nos nossos compromissos internacionais, nós também precisamos avançar nessa agenda. Entrando já nas etapas de desativação, é possível falar várias situações aí que se enquadrariam na desativação de um lixão. Mas a gente pode resumir isso em 3 grandes pilares. Então, se você tem um lixão, o município tem que fazer o diagnóstico desse lixão, ver qual é a extensão, qual é a profundidade, qual é o entorno em termos de corpos d'água, áreas de preservação, presença de catadores, uma série de coisas. Isso tudo vai entrar no diagnóstico ambiental. Feito o diagnóstico ambiental, vai para o segundo pilar, que é, então, elaborar um plano de encerramento. Então, nesse plano de encerramento, obviamente, vai ter que existir um outro local para receber esses resíduos, isso já tem que estar previamente programado, né? Seja um local, uma usina de tratamento, seja um aterro sanitário, seja, inclusive, uma negociação com o município vizinho para uma regionalização de aterros ou de estações de tratamento, mas isso tudo tem que estar contemplado. E naquele aterro, ou naquele lixão que restou ali, ele tem que ser objeto de uma intervenção, porque se ele for deixado do jeito que está, ele vai contribuir por dezenas ou centenas de anos para contaminação do solo, do lençol freático, colocando em risco a saúde das pessoas e os bens a proteger. Então, esses 3 temas são um resumo do que precisa ser feito no momento de desativação de um lixão. E a gente pode também dividir isso em ações antes do encerramento, né, do lixão, e pós o encerramento. Então, antes do encerramento, fazer toda a sequência de avaliação preliminar, que é um primeiro entendimento do que está acontecendo ali naquele lixão, né? Quais são os seus contornos, qual é o histórico de ocupação e qual o potencial de risco. Na sequência, você parte já para uma investigação onde você vai prospectar diretamente o solo, a água subterrânea, vai coletar amostras, vai comparar os resultados obtidos com padrões de referência, pode usar técnicas de geofísica, que são técnicas bastante interessantes, e então, a partir daí, você tem um relatório bastante robusto da situação ambiental do seu aterro. Você vai ter que fazer monitoramento dos gases, principalmente o gás metano, né, que é liberado pelo aterro, e do lixiviado, que é o chorume, né? E fazer uma análise de risco com todas essas informações para avaliar quais seriam os riscos à saúde humana e ao meio ambiente em função da presença daquele aterro naquele local. E as ações pós-encerramento? Uma vez que você determinou, fez todo o diagnóstico, fez análise de risco, então você vai implantar um plano de intervenção. E, normalmente, ele vai levar a um processo de remediação do aterro. Nós vamos desenvolver aqui um pouco mais nos slides seguintes, mas ele tem que levar sempre em conta a proteção à saúde humana e os bens ambientais a proteger. Essa área de aterro ela vai ter que ser objeto de um monitoramento contínuo, né, porque ela sempre ela vai continuar liberando gases, ela vai continuar liberando lixiviado durante muito tempo. E uma vez implantado no sistema de remediação, também é necessário fazer uma avaliação da efetividade desse sistema que foi implantado para que, eventualmente, algum rumo seja consertado ou outras técnicas de remediação possam vir a ser adotadas se aquela que foi escolhida não está alcançando os resultados planejados, né? Então, o processo de remediação ele prevê isso.
Claro que é feito um estudo anterior para escolher a técnica, mas muitas vezes é necessário que essa técnica seja modificada e até melhorada com outras ações ou substituída até por outras técnicas, né? Esse local sempre vai ter que ser objeto de manutenção e o importante é a reabilitação, ou seja, o que vai ser feito dessa área após o encerramento. Então, isso é muito importante, ter um uso para essa área, para que ela não fique ali abandonada. E uma área abandonada aqui no nosso país, a gente sabe que é uma área sujeita a invasões, ocupação por pessoas de baixa renda, catadores, que muitas vezes vão se expor a riscos que seriam desnecessários se aquela área for corretamente adressada para um uso compatível com a presença daquele lixão, claro, feitas adaptações geotécnicas, de revegetação, tudo que for necessário para que aquela área possa ser reocupada, reabilitada e usada com segurança. Nesse slide é só para dar uma ideia para vocês como é que se investiga uma área contaminada como um lixão. Então, é uma sequência simples, que ela foi proposta pela CETESB no começo do século XXI, depois ela foi adotada nacionalmente através do CONAMA 420 de 2009, CONAMA esse que hoje ele está em processo de revisão, mas ainda esses princípios básicos são os mesmos. Então, você tem que identificar a área, né? No caso do lixão, essa identificação é fácil, ele já está lá, todo mundo sabe que ele existe. Aí tem que fazer o diagnóstico, que eu havia conversado antes, fazer avaliação preliminar, avaliação confirmatória, avaliação detalhada. Cada um desses níveis você vai aprofundando o conhecimento que você tem daquela área, do solo, do lençol freático, do entorno, né? Uma vez feito isso, então entra no processo de intervenção, né? que são as ações para a eliminação do perigo, deixando em níveis considerados toleráveis, é o conceito de avaliação de risco, né? E, por fim, o monitoramento, né? Como também já havia comentado, verificando a eficácia dessas ações propostas. E, no caso de aterro, o monitoramento ele vai ter que ser por muito tempo, dadas as características de um aterro sanitário, que é, pelo acúmulo da matéria orgânica, ele libera gases durante muitos e muitos anos. Então, o conceito por trás de todo o processo de investigação é o gerenciamento do risco. Nesse slide, a gente tem uma ideia do que significa o gerenciamento do risco. Então, assim, se você tem uma situação de perigo, vamos supor, um aterro que está liberando gás metano, esse gás metano ele está se acumulando num poço de inspeção, né, numa área onde existem as condições, por exemplo, de um espaço confinado, né, onde existem condições, por exemplo, de explosividade. Então você tem que tomar uma ação emergencial, né? Você tem que ir lá e, de alguma maneira, fazer a exaustão desses gases, ou não permitir que as pessoas se aproximem daquele local. Alguma ação tem que ser feita para evitar que esse perigo se transforme num acidente, né? Se não houver um perigo iminente, então a gente entra na intervenção que abrange todos esses itens aqui, que é uma remediação propriamente dita, ou controles institucionais, ou controle de engenharia, ou um mix disso tudo. Então, por exemplo, controle institucional. O controle institucional é se no entorno de um lixão existem
casas, condomínios que utilizam água subterrânea. E essa água subterrânea que está contaminada com chorume, um controle institucional seria não usar essa água subterrânea e obter essa água de outra fonte, seja das concessionárias de água, seja escavando um poço no local fora da zona de contaminação, né? Controle de engenharia seriam controles que fizessem, por exemplo, um retaludamento do aterro, que tornasse ele menos suscetível, por exemplo, a um processo de escorregamento e exposição do lixo, cercamento do aterro para não permitir que pessoas estranhas adentrassem, né? E a remediação é um ataque direto à contaminação. Então, quando entra no processo de remediação, se for para um processo de tratamento, é a exaustão de gases, é o tratamento de chorume, e se for de contenção, é um outro processo, como impedir que a pluma de contaminante avance além de um determinado ponto. Feito tudo isso, a gente entra na fase final, que é o de monitoramento para encerramento. No caso dos aterros, isso pode demorar décadas, mas precisa ser feito. O monitoramento não pode parar nunca. Agora, já entrando nas técnicas de remediação propriamente, eu listei aqui praticamente todas as técnicas de remediação que existem hoje no mercado para os mais diversos usos, não só para lixões, como para indústrias, para reabilitação de áreas contaminadas que estão sofrendo um processo de reabilitação, né? Imóveis que eram indústrias e passam a ser comerciais ou residenciais, mas o solo está contaminado. Então, nessas postos de gasolina, nessas situações, existem diversas técnicas de remediação no mercado, e o mercado brasileiro hoje ele é bastante rico em empresas que podem oferecer esse tipo de serviço, como as associadas da ESAS, e que trabalham com técnicas que estão hoje no estado da arte, comparando com internacionalmente, né, com outros países. Então, particularmente para a questão dos lixões, as técnicas de remediação mais adequadas seriam as de bombeamento, que seria o bombeamento do chorume, né, eventualmente o tratamento desse chorume, a instalação de barreira hidráulica, que é uma proposta de contenção, são vários poços instalados de maneira tal que eles interceptam a pluma de contaminação e não permitem que ela adentre numa área de proteção, né? Barreira reativa é um princípio semelhante, mas não com bombeamento, mas com colocação de produtos que vão reagir com o contaminante. Biorremediação e fitorremediação são propostas muito interessantes para aterro, onde você coloca plantas que absorvem o contaminante. Enclausuramento da fonte também é muito importante para evitar que a água da chuva continue sendo um vetor de aumento da lixiviação daquele aterro, uma vez que ele fique encapsulado, aquela chorume ele vai diminuindo cada vez mais, porque não vai haver novos aportes de água da chuva. E a atenuação natural é um processo que o próprio solo, as bactérias do solo agem no sentido de degradar os contaminantes de uma forma natural, mas isso tem que ser monitorado, acompanhado, provado que isso está acontecendo, né? Mas são todas técnicas de remediação que podem e devem ser usadas no caso de aterro. Já passando para os estudos de caso, então, como eu falei, são dois, né, de um lixão de grande porte, lá de Brasília, e de um lixão de pequeno porte no Ceará. Esse de grande porte, nós estamos falando de 30 milhões de toneladas de resíduos. É um lixão que funciona desde a fundação de Brasília, praticamente, que formou uma montanha lá de 30 metros de altura, e o outro não, é um lixão pequeno, lá no Ceará, 40 mil metros cúbicos, ocupando uma área de 6 hectares. Então, são duas realidades completamente diferentes
e que precisam ser tratadas de forma diferente. Então, o lixão da estrutural, que é esse de Brasília, está a uns menos de 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, então, uma área central, praticamente, de Brasília, e colado com um parque nacional, né, uma área de preservação. Esse aterro ele começou aqui, essa porção aqui mais ao sul, e depois ocupou essas duas outras porções. Então, ele vem sendo operado até 1977 aqui nessa porção, depois de 77 a 93 aqui, e após 93 até 2018, quando ele foi desativado, nessa porção mais ao norte, né? Essa primeira área aqui, hoje, ela foi ocupada, foi invadida e habitada, então, e sem que houvesse os cuidados necessários para verificar se esse depósito de lixo aí, que tipo de risco que ele está trazendo para as pessoas que moram ali. Esse lixão, ele já vem há algum tempo sendo objeto de obras no sentido de transformá-lo não no aterro sanitário, mas num aterro controlado. Então, o que está sendo feito? Estão sendo feitas canaletas para poder escoar o chorume, estão sendo instalados poços, né? Drenos de gases, como aparece aqui nessa figura. Na parte superficial está sendo feito um replantio de árvores nativas ali do cerrado. Então, e estão sendo construídas também piscinas para receber o chorume. Tudo isso é no sentido de transformar o lixão num aterro controlado. Mas, aqui aparece um detalhe das piscinas de chorume, ainda não pode ser classificado como aterro sanitário, porque a impermeabilização não foi feita, até porque não é possível mesmo, porque o aterro não permitiria isso, já tem uma montanha ali de 30 metros, né? E então acontece que o aterro ele gerou uma série de impactos, continua gerando, mas na medida que ele começa a ser tratado, readequado, com processos de requalificação dele, os impactos vão diminuir, né? Então, é importante que isso seja realçado. E os estudos que estão sendo feitos na área vão permitir que as ações de intervenção surtam o resultado esperado. Então, por exemplo, aqui é o contorno da área de aterro, aqui é o maciço central dele, e essas flechas aqui denotam a direção do fluxo subterrâneo. Então, percebe-se, né, que tem duas direções de fluxo que vão em direção às nascentes desse córrego e vão em direção ao Parque Nacional de Brasília. Então, alguma ação precisa ser tomada para evitar que esse chorume contamine as nascentes do córrego e contamine o próprio Parque Nacional. E outras duas vertentes vão para esse outro córrego aqui, que é o córrego da Cabeceira, e aqui é uma área residencial também, que não está diretamente na direção de fluxo, mas que pode vir a ser afetada se houver presença aqui, por exemplo, de poços de captação, coisa que foi identificado nesse caso. Então, uma das maneiras de fazer essa investigação é o uso de uma ferramenta chamada de geofísica. Essa ferramenta ela constitui a cravação de eletrodos e passagem de corrente elétrica, de modo que, conforme o caminho e o tempo de retorno dos fluxos de energia,
você consegue estabelecer a resistividade do solo, e estabelecendo a resistividade você consegue dizer se esse solo é um solo natural ou se ele é um aterro. Então, no caso, aqui é o lixão de Brasília, aqui é o Parque Nacional de Brasília, foram feitos perfis geofísicos, né, em toda a borda aqui do aterro, e se vocês perceberem, nessa borda, nessa porção aqui, os perfis estão nos tons mais azulados, e nessa borda aqui que faz divisa com o parque, eles estão mais avermelhados, né? Então, isso significa o seguinte: o azul são as áreas mais contaminadas e o vermelho as menos contaminadas ou até não contaminadas, né? Por quê? Porque essas áreas aqui apresentam menor resistividade nesse processo aqui de eletroresistividade e portanto, maior condutividade. Como o chorume ele é rico em produtos iônicos, né, em cátions e ânions, isso confere a ele um alto poder de condutividade. Então, como ele é muito condutivo, ele é pouco resistível. E aí, esses perfis aqui denotam essa situação. Feito esse diagnóstico, a gente já parte por uma técnica de remediação, que aqui no caso, a proposição foi de uma barreira hidráulica. Então, aquelas flechas que nós vimos no slide anterior, elas estão sumarizadas aqui. Então, tem uma vertente que vai em direção ao parque, tem uma vertente que vai em direção ao córrego, e uma vertente aqui que vai estar em direção às áreas residenciais, ou próximo a elas. Então, essas estrelinhas aqui, azuis, vermelhas e amarelas, são uma barreira de poços para não permitir que esse chorume avance além desses pontos. E qual que é a lógica disso? Você tem um resíduo contaminado, que seria essa representação aqui, e você tem o fluxo subterrâneo. Se você instalar uma bateria de poços, eles bombeando simultaneamente, eles provocam um cone de rebaixamento que se entrelaçam aqui, de maneira que qualquer fluxo de água ou de chorume ele vai ser interceptado por um dos poços. Essa é a lógica. Então, aqui você tem, por exemplo, o resíduo, você tem a água subterrânea migrando, aqui você tem o poço de extração que forma esse cone de rebaixamento. Tá vendo? Toda a água que está aqui ele cai no poço, tanto desse lado quanto desse lado. De maneira que, se você tiver um poço de água municipal próximo, ele não vai ser afetado por essa água contaminada, porque toda a água contaminada estará sendo captada pela barreira hidráulica e preservando, então, a qualidade de água do poço. Bom, já o lixão de Maranguape é uma outra realidade, né? É um lixão que está em operação há 25 anos, recebe 10 toneladas apenas de resíduo por dia, né? E não tem nenhuma estrutura lá, né? Como foi vista no anterior, não tem nem de impermeabilização, nem de drenagem de águas pluviais ou de chorume, mesmo a cobertura de solo é feita esporadicamente, mas também não tem uma montanha de resíduos, e sim alguns montes que alcançam no máximo 5 metros de altura. Então, é uma realidade bem diversa. Ele está localizado numa área mais erma, que não tem uma ocupação tão intensa, mas existe um rio que corta, ou está muito próximo aqui do aterro, existe um lago aqui, um tipo de um açude, que também pode ser afetado, né, pelo chorume, né? E então algumas ações precisam ser tomadas, mesmo sendo um aterro de pequeno porte. Um critério bastante interessante que foi desenvolvido pelo governo do estado do Ceará em parceria com a TUV foi
eles fizeram um levantamento de 80 lixões a céu aberto no estado do Ceará, né? Boa parte dos lixões do estado foram mapeados nesse trabalho, e aí eles precisavam tomar uma decisão onde agir primeiro. Então, foi proposta essa avaliação de criticidade. No caso desse aterro que nós estamos lidando, são feitas algumas perguntas e, de acordo com a resposta, você vai classificar se é uma área crítica ou não. Então, como é que é feita a disposição de resíduos? Resposta: lançamento disperso. Tem potencial de ocorrência de formações kársticas? Muito alto, alto, médio? Não, médio, abaixo. Por que formação kárstica? Porque também é muito permeável, porque dá um contato direto com o lençol freático, né? São as cavernas. Né? Classificação segundo a resolução CONAMA, aquela 420, classe 4. Classe 4 significa que pelo menos tem um contaminante acima dos valores de referência. É interceptado por curso d'água? Não, você viu que tem um curso d'água próximo, mas não intercepta propriamente. Proximidade de comunidade? Sim, o distrito de São João. Está inserido em unidade de conservação? Não. Então, feito essas e outras perguntas, é possível, então, classificar o aterro como de criticidade baixa, moderada ou alta. No caso desse aterro, ele foi classificado como moderado, porque ele tem contaminantes e ele é próximo de uma área de expansão urbana. Mas ele não está inserido numa APA, ele não é interceptado por curso d'água, o que tornaria ele de alta criticidade. Então, feito isso nos 80 lixões que eles pesquisaram, eles conseguem, do ponto de vista do Estado, fazer uma ordenação dos investimentos dos mais críticos para os menos críticos. Bom, no caso desse aterro, qual foi a solução proposta? Bom, o fechamento, remoção, triagem, redução da massa orgânica, com um transporte de resíduos para tratamento final, e reconformação topográfica e paisagística. Esse transporte de resíduos também não seriam todos os resíduos, mas aqueles considerados perigosos, resíduos hospitalares, resíduos que pudessem trazer um risco maior para os habitantes do entorno. Né? E foi proposto também um projeto geotécnico com aqueles resíduos que queriam ainda permanecer no local, que seriam aqueles resíduos com menor potencial de contaminação, uma vez que eles vão ficar ali, então tem que ser feito um retalhudamento, instalação de drenos de chorume, gás, como foi feito naquele de Brasília, e implantação de lagoa de chorume. Né? E aí, o que me surpreendeu foi que o custo estimado para fazer tudo isso, naquele caso, isso foi um trabalho de 4 anos atrás, foi de 5 milhões de reais. Eu achei um custo bastante razoável por benefício que ele vai trazer para a comunidade, né? Um custo de 5 milhões de reais. E depois, feito fechamento, remoção dos resíduos mais perigosos, projeto geotécnico, aí sim, vai ter que ser feito um gerenciamento do risco, com todos aqueles estudos de investigação, avaliação preliminar, confirmatória e tal, para verificar se algum procedimento de remediação, como aquela barreira hidráulica ou outro, seja necessário. Provavelmente não, dado o porte desse lixão. Bom, em relação à reutilização de áreas impactadas por lixões, aqui tem algumas opções. Todas elas precisam ser analisadas caso a caso, mas o antigo lixão ele pode virar um parque, ele pode ser um local para energia renovável, ou seja, botar placas solares, por exemplo, né, ou mesmo turbinas eólicas. Né?
Ele pode também ser objeto de desenvolvimento urbano, é possível fazer uma reutilização urbana daquele, com construção de habitações, comércio, indústria, desde que ele seja estudado e entendido, né? Áreas de educação ambiental, projetos de agricultura, tudo isso é possível se fazer num antigo lixão. E aí, assim, fica uma pergunta, né? O que há de comum nessas duas áreas? A gente tem aqui o Center Norte, aqui no São Paulo, e tem aqui o Parque Vila Lobos, também aqui em São Paulo. Esses dois casos, essas duas situações, eram antigos lixões. Só que, vamos dizer, a reutilização foi diversa. No caso do Center Norte, foi feito esse shopping center sem que estudos fossem realizados no local, o que demandou, alguns anos atrás, quase que uma intervenção lá no local, porque constatou-se acúmulo de metano, condições de explosividade, colocando em risco os frequentadores do shopping. Aí o shopping teve, então, que contratar empresas para fazer todo o diagnóstico, fazer exaustão de gases, fazer monitoramento, uma série de situações que poderiam ter sido feitas antes da construção, mas que, nesse caso, foram feitas depois, né? Formação corretiva. No caso aqui do Vila Lobos, antes do parque ser aberto à visitação pública, todas as ações necessárias de diagnóstico e exaustão de gases foram realizadas, hoje ainda continua o monitoramento, mas é uma área que hoje é uma área pública, um dos parques mais bonitos de São Paulo, e que está sendo usado com segurança por toda a população, e pouca gente sabe que era um antigo lixão. Bom, então já concluindo, fica a pergunta, né? Por que os lixões devem ser erradicados? A gente poderia também ficar aqui falando por horas aí os motivos, mas basicamente para cumprir a legislação e porque ele traz benefícios ambientais e de saúde pública imensos. Como eu disse antes, junto com o saneamento básico, acho que é o mínimo do padrão civilizatório que a gente precisa ter como país, né? Um país com o nosso nível de renda permite isso. Então, por isso que os lixões devem ser erradicados. Aí fica a pergunta, mas qual o custo disso? Aí eu fiz uma projeção, trabalhando com dados oficiais do Congresso, da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, do projeto lá do Ceará, onde eu cheguei numa conclusão interessante. No ano passado, foram 52 bilhões de reais de emendas parlamentares. Considerando que a gente tem 1.600 lixões no Brasil, né, e considerando que desses 52 bilhões, aproximadamente aí 13 bilhões foram para parlamentares do Nordeste. Como o Nordeste tem metade dos lixões do Brasil, são 810, e como nós vimos o custo de remediação do lixão de pequeno porte é de 5 milhões, eu considerei aqui como sendo de 10 milhões. A gente chega num número aqui que a quantidade de dinheiro necessária para recuperar todos os lixões no Nordeste seria de 8 bilhões. Então, isso significa que se os parlamentares do Nordeste usassem suas emendas parlamentares somente para essa finalidade, em um ano, usasse 60%, na realidade, do valor que eles têm em um ano de emenda parlamentar, em um ano, todos os lixões do Nordeste poderiam ser erradicados e, no mínimo, transformados em aterros controlados, o que seria um ganho incomensurável para as populações que convivem com essa situação. Bom, recomendações finais. Então,
Os municípios devem priorizar o diagnóstico e a erradicação dos lixões. Isso envolve projeto, implantação e operação adequados, né, de aterros sanitários ou de outros processos aí de tratamento de resíduos. Os municípios precisam priorizar a gestão integrada de resíduos, que nada mais é do que levar em consideração reciclagem, em resíduos em áreas não urbanas, principalmente de geração de compostos que podem ser usados como adubo. Enfim, existe uma série de situações. As equipes do município têm que ser treinadas para saber fazer a gestão desses resíduos. Muitas vezes isso não acontece, não tem pessoas no município que saibam tratar desse tema. E uma atuação mais eficaz, né, dos órgãos ambientais estaduais e dos municípios, e principalmente do Ministério Público, que tem o poder de propor ações civis públicas que obrigam os prefeitos a tomarem uma iniciativa. E essa iniciativa não precisa ser do município, ela pode ser regional, se fazer um consórcio de municípios, tornando mais barata e mais viável a implantação de um aterro sanitário ou de uma unidade de tratamento. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Estão aqui os nossos contatos. Eu elaborei essa apresentação junto com o Pedro Dib, da Semifox, e ficamos à disposição aí para uma mesa redonda que deve acontecer em seguida. Muito obrigado. Te agradecer pela apresentação, tá? Muito obrigada. E daqui a pouquinho eu te chamo de volta, então, para a mesa redonda. Demorou muito? Nada, tá ótimo. Compartilhou muito conhecimento. Tá bom. Tá bom? Agora vamos conhecer um olhar inovador sobre o futuro dos resíduos. Convido a Kathleen Hack, diretora e fundadora da Resíduos Green, para apresentar a palestra Do Lixo ao Valor, usina aterro zero com o aproveitamento máximo dos resíduos. A Kathleen nos mostra como o Brasil, que ainda recicla apenas 7,5% dos 90 milhões de toneladas de lixo que gera por ano, pode virar esse jogo com inovação, economia circular e tecnologia limpa. Entre os diferenciais, o modelo propõe substituição do aterro sanitário por soluções de aterro zero, transformação dos resíduos em biometano e energia limpa, redução de até 95% do CO2 veicular com biometano veicular, produção de biofertilizantes, produção de fertilizantes, né, que recuperam o solo, e rastreabilidade e relatórios ESG, reforçando a governança e a responsabilidade ambiental. Quero dar as boas-vindas aí à Kathleen. Muito obrigada, Jaqueline. É uma imensa oportunidade estar aqui com vocês para mostrar um pouco daquilo, né, que a gente quer tirar dos aterros. A gente quer realmente, de fato, essa usina aterro zero. E eu começo trazendo uma problemática que a gente vê hoje, em que a gente tem a produção nacional, né, de resíduos de imensa proporção, e como você bem mencionou, a reciclagem ainda ela é muito baixa e também muito pouco incentivada, né, pelas nossas políticas públicas, pela população. Muita gente ainda não sabe, de fato, utilizar e exercer a reciclagem. Então, eu trago aqui uma pesquisa rápida mesmo da Embrapa, em que mostra que, apesar da gente gerar 90 milhões de toneladas de lixo por ano, apenas 7,5%, infelizmente, somente 7,5% é reciclado. Outra questão problemática que a gente tem é a persistência de lixões. Aproximadamente 31,9% dos municípios ainda utilizam lixões. Nós acabamos de ver isso, né, pelo nosso colega, e a gente sabe que o destino final dos resíduos também é um problema, uma outra problemática, porque ainda é a minoria. Hoje nós temos a separação
né? Nós temos a reciclagem, e ainda é uma porcentagem muito pequena, porque a gente está falando de 45% dos resíduos coletados que recebem essa destinação correta. Então, a gente está simplesmente aterrando tudo aquilo que a gente poderia gerar valor. E por isso que eu tenho essa proposta, né? Nós da Resíduos Green temos essa proposta de trazer essa inovação para o futuro, em que a gente fala que o aproveitamento máximo dos resíduos, vocês conseguem ver pelas imagens que é um processo fabril. Eu não tenho lagoa de chorume, eu não tenho aterro sanitário, tudo é um processo limpo, né? Acondicionado, inclusive, dentro da usina. Nós temos separação ali dos biocombustíveis. Então, qual que é o nosso grande diferencial, né? Eu não estou aterrando nada. Ele não é descartado, ele é transformado. Essa é a palavra-chave e essa a nossa proposta dentro desse projeto, porque nós queremos realmente, de fato, a substituição dos aterros sanitários, até porque é um modelo arcaico, né? A gente sabe que é um modelo que tem aí inúmeras deficiências. Nós prezamos pelo modelo de economia circular, energias renováveis, né? A gente sabe que cada vez mais o biometano vem ganhando aí o seu holofote como solução para combustível verde. Nós já temos vários municípios brasileiros no centro-oeste, da onde nós somos. Nós temos também ali até próximo ali, nós temos Minas Gerais, nós temos São Paulo, que já exercem o biometano como combustível verde. Então, isso é a solução para o futuro. Também temos a questão da redução dos gases de efeito estufa, até porque a gente não gera passivos tóxicos, como os aterros sanitários, como os lixões, e a gente faz disso a produção de fertilizantes para recuperação do solo. E, claro, todas as vezes que nós apresentamos esse projeto, a primeira pergunta é: mas e a situação atual? Vocês têm alguma solução para o lixão? Você tem alguma solução para os aterros existentes no nosso município? Sim. Nós fazemos até um estudo de todo o local, fazemos vários estudos para ver como que está o momento, né, como que está a atual situação daquele aterro ou daquele lixão, e traçamos metas para a recuperação daquele aterro, daquele lixão, para se tornar um parque futuramente. E nós estamos totalmente voltados aos ISGs, estamos totalmente voltados à questão da descarbonização da energia circular, que é, de fato, a solução e o futuro, né, desejável para o nosso país. Quando eu falo desse projeto, a gente está falando não só de tecnologia aterro zero, mas a gente está falando de redução de custos. A partir do momento que o lixo ele tem um valor agregado, né? Eu tenho valor de mercado, eu consigo fazer parcerias público-privada, eu consigo fazer parcerias privadas, né? Com aquele município, ou podemos também falar de consórcio. Eu estou gerando um recurso que até então eu não teria, porque hoje nós só aterramos, né? Ou então nós simplesmente deixamos lá como os lixões, né? Então isso traz um valor agregado e diferencial para o setor privado, para o município. E isso está inteiramente ligado à logística reversa, porque eu estou utilizando desses recicláveis, eu estou dando uma nova vida, né? Eu estou ressignificando, a gente fala muito disso, a gente está ressignificando o vidro, estamos ressignificando os metais, os plásticos, e também estou falando de biometano veicular, porque a partir do momento em que eu tenho uma engrenagem, uma produção de biometano, e eu consigo substituir isso pelo diesel, a gente está falando de uma redução de até 95% de CO2. Né?
Então, é uma meta que a gente fala que é o melhor cenário que a gente pode propor, seria de fato essa usina. E a gente está falando de responsabilidade ambiental, porque a partir do momento em que eu não tenho mais passivo, a partir do momento que eu não estou gerando passivo, eu estou, de fato, assumindo aquela responsabilidade e dando o melhor retorno para aquela situação. Além de tudo isso, a gente tem certificações ambientais de selo verde, também a parte de ISO 14001, né, que hoje um dos certificados muito comuns, um dos certificados dentro do mercado. Pegada de carbono, CO2, somos aterro zero, ou seja, certificações de aterro zero. Tenho também certificado hoje de crédito de plástico e de carbono, então tudo isso vai agregando dentro desse projeto. E quando a gente fala de arrecadação e economia, isso está inteiramente ligado ao ICMS ecológico. Eu acredito que é uma das perguntas, a maior pergunta, né, para o gestor de um município. Ele pergunta, tá, e o que meu município ganha com isso? Você ganha muito. Você não só ganha nas deduções fiscais, mas você ganha também, o seu município acaba enriquecendo dentro da área de resíduos como um todo, porque até então, incentivos que eu não recebia, eu começo a receber. Fora as deduções fiscais que eu vou ter. Hoje a gente tem já muitos incentivos para os municípios que até vários gestores nem sabem que existem. Então, eu posso ali estar utilizando um caixa que até então eu não teria. Além disso, eu tenho parcerias que a gente consegue fazer com a coleta local. O intuito desse projeto não é fazer a coleta, apesar que a gente pode inseri-lo de acordo com essa demanda do município. Vamos supor que o município ainda não tem a coleta estabelecida, não tem uma empresa que faça. Aí, então, a gente conversa, isso é customizado. Mas o intuito nosso é o descarte correto. Eu gosto de frisar isso porque nós não somos uma empresa de coleta. A Resíduos Green vem com a proposta de descarte correto dos resíduos. Além dessa parte da arrecadação da economia, dessas parcerias com a coleta local, a gente também, como nós temos essa certificação, tudo isso auxilia também na dedução da coleta local existente. Por exemplo, aquela empresa já existente no município que faz a coleta, a partir do momento que a gente se une, a gente consegue também gerar deduções fiscais para essa empresa privada. E temos também uma parceria imensa com cooperativas e catadores. Nós desenvolvemos um aplicativo em que faz uma rastreabilidade de todos os catadores do município. E, através disso, a gente consegue traçar metas e a gente consegue também fazer com que ele tenha uma capacitação, eu vou mostrar um pouco mais adiante, mas isso gera empregabilidade, isso gera formalização daquele catador. Eu tenho, assim, visto cada vez mais, quando você vai conversar com os catadores, quando você vai conversar dentro das cooperativas, que muitas das vezes aquele catador ele nasce ali próximo do lixão ou do aterro e ele passa aquela vida inteira fazendo a mesma coisa. Então, o sonho deles é que realmente há essa formalização e com esse projeto a gente tem essa oportunidade. Além disso, a gente está falando de economia local. A gente está falando do aumento de arrecadação, porque a partir do momento em que eu tenho uma engrenagem de resíduos funcionando naquele local, automaticamente há um aumento na receita, né, das padarias, dos supermercados, materiais de construção, porque
eu estou exercendo a logística reversa naquele local. Como eu falei, a gente tem também dentro desse projeto muito bem fundamentada a Fundação Ecoresíduos, que ela funciona como hub comercial de logística reversa. Então eu consigo, a partir do momento que eu consigo aproveitar totalmente aqueles materiais, eles vão ser catalogados. Eu vou até mostrar um vídeo mais à frente que mostra que a gente consegue até fazer com que o vidro se torne um pó de vidro. Então, a gente tem, assim, de acordo com o meu cliente, eu vou traçar o produto que ele deseja, tudo através dos resíduos. E dentro da Fundação Ecoresíduos, a gente tem o Centro de Inteligência e Capacitação, como eu comentei. A gente frisa muito a questão da educação ambiental, porque é o cérebro, né, desse projeto é, de fato, a capacitação desses colaboradores, até porque nós temos uma parceria também com a Alemanha. Eu sou aluna de um mestrado, né, de uma universidade da Alemanha, fiz o meu mestrado em gerenciamento de projetos ambientais, e dentro dessa oportunidade que eu tive do mestrado, eu consegui ter contato com inúmeros projetos que são realizados e que já foram realizados na África, em países em desenvolvimento, projetos na América Latina, e a gente vê que cada vez mais há uma necessidade dessa capacitação, até porque muito não se sabe, né? Então, a gente precisa, de fato, a gente leva uma equipe para capacitar, a gente leva também essa integração com a Universidade da Alemanha e a Resíduos Green, para exatamente estabelecer de que essa engrenagem funcione, principalmente dentro da educação ambiental. Dentro da nossa fundação, eu vou mostrar um dos produtos. Um dos produtos é uma parede montada, né? É uma placa montada, e a gente consegue fazer também moradia sustentável. Nós temos, por exemplo, para os colaboradores, né, os catadores que nós formalizamos dentro da Fundação Ecoresíduos, a gente consegue fazer moradias sustentáveis, e é um projeto muito lindo, porque você imagine tudo que tem dentro de dos resíduos, né, que foi ali para rejeito, totalmente para rejeito. A gente consegue montar uma placa e isso se torna uma casa, né? Eu consigo montar uma estrutura para uma casa. Então, assim, é realmente um dos projetos que estão dentro desse escopo da Fundação Ecoresíduos. Como eu já falei, a questão profissionalizante, o incentivo à cultura e saúde, e principalmente, né, a educação ambiental, né? Levar para dentro das escolas, da comunidade, para dentro mesmo ali daquele município, e ensinar as pessoas a separarem os seus resíduos. Então, tudo isso faz parte dessa engrenagem para que ela tenha sucesso. Quando eu falo dessa usina, eu estou falando de menos lixões, mais energia limpa e transformações em subprodutos. Então, dentro dos produtos, nós temos o biometano, como eu mencionei no início. A gente está falando da geração de biogás, até porque o biogás ele vai ser produzido através dos meus orgânicos, né? E os meus orgânicos vão gerar biofertilizantes também, porque eu consigo aí fomentar a agricultura local, consigo abastecer aquele local com os biofertilizantes, né? E porque eu tenho a separação dos orgânicos e dos recicláveis. Os recicláveis, eles vão ter ali um valor agregado, né? Eles vão voltar para o mercado como matéria-prima, e é o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Assim como eu mencionei também os painéis reciclados, que eles podem ser utilizados para construção civil, para as casas sustentáveis. E a questão da energia, porque dentro dessa usina a gente também tem
a produção de energia. Temos placas solares, que elas são geralmente instaladas na parte superior de toda a usina, na verdade. Então, eu consigo ali instalar essas placas para também gerarem energia. E aí a gente consegue ver o aproveitamento máximo dos orgânicos, dos recicláveis e dos rejeitos, conforme eu falei para vocês. Dentro dessa usina, a gente fez até uma planta baixa para melhor visualização. A gente tem ali a parte da triagem de RSU, esse resíduo ele vai chegar através dos caminhões coletadores. E dentro da usina eu vou ter toda a separação desses resíduos. Então, eu vou conseguir separar automatizado, né? Eu vou conseguir separar por setores, né? Eu vou separar os metais, vou separar os plásticos, separar papel, papelão, vou separar os rejeitos, vou separar os orgânicos. Kathleen, mas vocês conseguem separar tudo? Sim. Acontece que essa tecnologia, ela já vem sendo aplicada, não é nada lúdico, né? Ela já vem sendo utilizada nos países desenvolvidos. Parte do meu mestrado, de fato, foi verificar a tecnologia ideal para nós. Então, ela conta aí com uma tecnologia italiana, uma tecnologia alemã, que de fato já está no Brasil, né? Não está aplicada no Brasil. A gente ainda tem, a gente até tem algumas usinas que fazem pirólise, né, no nosso Brasil, só que a nossa proposta não é pirólise, é de fato aproveitar e separar, porque é o cérebro mesmo do nosso projeto, é essa separação. Essa separação, ela é o mais importante, ela precisa ser, de fato, feita da melhor forma. É claro que a gente adaptou todo o projeto para a nossa realidade brasileira, até porque a gente sabe que nem 4% de nós separamos os nossos resíduos, né? Então, a gente adaptou ela, colocamos os estudos também dentro da questão dos biodigestores, porque o biodigestor, ele é uma bactéria, né? Para ele funcionar, ele precisa da bactéria. Então, a gente fez aí, já tem empresas que já estão operando no Brasil com essa tecnologia. Então, a gente consegue vislumbrar aí o que seria o aproveitamento máximo dos resíduos. E aí eu vou aproveitar esse momento para mostrar um vídeo para vocês. Eu tenho ali o processo de abridor de sacos e vão passar por peneiras, inúmeras peneiras. Nesse processo de RSU, a gente tem mais ou menos de 4 a 6 etapas. Então, assim, os materiais que... Então, imagine se as cooperativas nossas brasileiras tivessem esse equipamento tecnológico para higienização, né? A gente teria um aproveitamento melhor dos recicláveis. Só que nós não temos. Então, com essa tecnologia que nós trabalhamos, a gente consegue, como eu falei para vocês, eu consigo, de acordo com o meu cliente, eu consigo customizar, de fato, todo o produto que eu quero gerar. Se eu quero gerar o vidro triturado, por exemplo, borracha, pneus, a gente tem um equipamento só para pneus, que é uma problemática gigantesca no Brasil, né, que a gente não sabe reciclar nossos pneus. Então, com essa tecnologia, eu já consigo. E, assim, é muito importante a gente entender que isso não é fictício, né? E é um projeto que ele se respalda, de fato, na Itália, na Alemanha, que são países que já estão em desenvolvimento com relação aos resíduos, mas que a gente adaptou para a nossa realidade brasileira. E a gente precisa uma mudança mesmo de mindset.
né? A gente precisa pensar mesmo fora da caixa e pensar que será mesmo que os aterros ainda é a solução para o Brasil? Então, eu gosto dessa reflexão, porque quando você vê uma usina dessa, quando você vê os produtos que ela gera, né, através do lixo, você consegue visualizar e falar: não, é possível sim a gente não aterrar, é possível sim a gente não simplesmente despejar nossos resíduos, deixar no lixão e vida que segue. Não, a gente precisa de fato pensar em toda essa cadeia que precisa para chegar ao que você está vendo aí no reaproveitamento total dos resíduos. E eu encerro essa frase, que foi uma frase que eu fiz, inclusive, para uma apresentação que eu fiz na Alemanha. Eu apresentei esse projeto, representei o Brasil, e para mim é um privilégio poder estudar mesmo os resíduos. Sou aluna também do MBA, então isso aí tem agregado muito, né? Meu currículo tem agregado muito meu conhecimento, e onde uns veem como mero lixo, eu vejo grande potencial, eu vejo como oportunidade. E me coloco à disposição para aqueles que quiserem entrar em contato comigo, por favor, segue o meu contato. Obrigada. Eu fico aqui babando, orgulhosa de você, porque assim, quando a gente conversou a primeira vez, você trouxe o projeto como um projeto final do mestrado, né? E aí eu conversando com você, o que você quer fazer com o MBA em Gestão de Resíduos do portal Sustentabilidade aqui com a Anhanguera, sendo que você já fez o mestrado na Alemanha? Eu te fiz essa pergunta lá atrás e você me respondeu assim, com muita transparência e clareza: Jaque, quero agora conhecer a fundo as legislações ambientais brasileiras, quero verificar se esse projeto realmente é aplicável. E você não para, você continua estudando, cresceu com as parcerias, com o network, fortaleceu o seu projeto e ele está se consolidando, ele está consolidado, né? Ele está agora assim, está cada vez mais dentro está cada vez mais possível de sair aí a primeira usina no Brasil. Então, assim, eu tenho orgulho porque eu vejo assim você empreendendo, né, nesse mercado que não é fácil e buscando conhecimento. Então eu realmente fico assim feliz, sabe? E de te ver. Assim, eu quero que você brilhe, que você cresça, que dê tudo certo nos seus projetos e conta comigo nessa jornada, tá? Estou aqui muito obrigada. Possível para te ajudar nesse caminho. E, Kathleen, eu vou então fazer o seguinte, vou te agradecer pela apresentação, vou convidar de volta aqui conosco o Rivaldo. E aí eu preparei algumas perguntas aqui para nós, para a gente debater um pouquinho, tá? Só para a gente finalizar aqui, ter essa oportunidade de conversar um pouquinho mais com vocês. E aí, trazendo aqui como primeira questão, sobre os desafios atuais, né? Aí eu acho que até mais a Kathleen pode posicionar, falar sobre essa pergunta. O Brasil ainda convive com uma taxa de reciclagem bastante baixa, né? Como você mesmo mencionou. Na sua visão, assim, qual que é o principal gargalo hoje? Falta de políticas públicas, dificuldades econômicas ou o próprio engajamento da sociedade? Bom, Jaque, essa pergunta é muito boa e com certeza o maior gargalo dessa problemática é a falta mesmo de políticas públicas, e eu falo engajamento da população, apesar que a gente já tem avançado. Se você colocar aí 5 anos atrás, ninguém se falava em separação de resíduos. Hoje já é algo que já está sendo implementado em várias capitais, através de diferentes consórcios, e é esse o caminho. Então, eu diria que é falta de política pública, né? Falta desse engajamento e, claro, um mercado de recicláveis atrativos. Obrigada. E assim, agora eu vou direcionar para você, Rivaldo, sobre os lixões e passivos ambientais, tá bom?
mais de 30% aí dos municípios ainda destinam seus resíduos em lixões, né? Quais são as barreiras reais para encerrar esses passivos e como superá-las? Então, como eu mostrei na apresentação, dinheiro existe, né? Se os parlamentares usassem uma parte do que eles ganham de emendas, em um ano estaria resolvido todos os lixões do Nordeste. Ainda sobrava dinheiro. Então, assim, existe dinheiro, o problema é real e é uma questão política, onde o que a gente percebe... Eu tinha um professor de hidrogeologia que ele falava o seguinte: sabe por que a hidrogeologia não avança no Brasil? Porque é uma obra enterrada. Não dá para inaugurar lá com a fitinha. Você não está vendo. Quando você instala um poço para explorar um aquífero subterrâneo, ele vai trazer água limpa, água de qualidade, às vezes até água mineral. Mas é um pocinho de 12 polegadas. Compara isso com uma represa, com uma ponte, com uma estrada. Então, infelizmente, a política nacional ainda está nesse viés aí de obras que chamam atenção, que rendem votos, e tudo que é ligado a saneamento básico, resíduos, obras subterrâneas, ainda não despertam a atenção que deveria dos nossos políticos para que a gente se transforme numa sociedade que, em alguns aspectos, está abaixo da linha civilizatória, apesar de sermos uma sociedade que gera renda suficiente para que não estivéssemos mais lá, mas continuamos porque essa é a visão política do nosso país. Nossa, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, faz muito sentido, né? Não enxerga mesmo o subterrâneo, né? E não, acaba não lembrando, né? Morrer de voto, não? É, excelente ponto, vou guardar essa aqui, viu? Kathleen, sobre a inovação tecnológica, né? Porque seu projeto envolve várias tecnologias aí. A proposta da usina Aterro Zero vai muito além do modelo tradicional, isso é um fato, a gente percebeu aqui que não tem nada parecido, pelo menos aqui no Brasil. Como transformar essas soluções em algo financeiramente viável, assim, para os municípios, né? E atrativo também para as empresas privadas? Bom, como você falou, a transformação de resíduos em recursos, né? Então, eu preciso de parcerias público-privada, né? Eu preciso dessas PPPs para conseguir fazer com que esse projeto seja economicamente viável. E, além disso, eu tenho a parte de créditos verdes, incentivos fiscais que a gente tem dentro dos nossos cofres públicos, a gente tem essa verba, a gente tem bancos que são como o BNDES, que tem essa linha de crédito verde para projetos assim como esse. E quando você vai ver dentro mesmo de orçamento municipal, a verba está lá, ela só não está sendo utilizada, né? Então, eu preciso dessas oportunidades para fazerem realmente isso funcionar. Além de tudo isso, a gente tem também a questão da marca da sustentabilidade. Então, empresas privadas, cada vez mais, elas estão sendo obrigadas a se adequar a esse mercado mais sustentável. Incrível. E aí agora eu vou direcionar para os dois, né? Eu acredito que aqui vai ser legal porque cada um tem uma visão, então vai ser enriquecedor, com certeza, ver um pouquinho de cada um. Se vocês tivessem que projetar, aí é individual de cada um, né? Os próximos 10 anos, tá? Qual seria a principal transformação esperada na gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil? Posso falar primeiro? Para mim, o fundamental é que os lixões deixem de existir. Como eu mostrei lá, já foi previsto para 2014, depois para 2024, já tem um projeto de lei agora, acho que falando de 2030, se eu não me engano. Então, assim, a gente está
postergando uma solução para uma doença grave, no modo de entender. Então, assim, e como é que a gente deixa de ter os lixões? Principalmente naquele exemplo que eu mostrei lá do Ceará, eu não acho viável, no curto prazo, ter uma solução como a proposta pela Kathleen para um município lá do interior do Ceará. Talvez, no conceito de consórcio de municípios, né, poderia ser feito. Né? Então, juntar vários municípios e aí, então, montar uma estrutura dessa. Porque a questão dessa proposta de unidade de tratamento, me parece que tem isso acho que a Kathleen pode dizer muito melhor do que eu, mas assim, pelo que eu já vi sobre esse assunto, não pode ser nem muito pouco, nem uma quantidade excessiva de resíduo. Acho que tem um ótimo para trabalhar com uma operação como aquela. Eu acho que em locais muito pequenos, a quantidade de lixo que é gerado não justifica nenhum investimento para geração de energia ou para outras coisas desse tipo, mas talvez possa ser feito um projeto mais simplificado. Acho que o importante é o seguinte: nós temos que erradicar os lixões. E se para erradicar os lixões, o primeiro passo for transformá-los em aterros controlados e ter como alternativa um aterro sanitário, eu acho que é válido. Eu acho que a gente tem que, nessa área, como a área de energia, hoje muito se fala de transição energética. Então, parece que da noite para o dia a gente pode deixar de usar o petróleo, vai ser tudo energia limpa. Não vai. Então, a gente vai ter que conviver uma transição com aterros, com unidades de tratamento, geração de energia, compostagem. E o ideal, obviamente, é não ter mais aterro. Mas eu acho que esse é um processo. Nos próximos 10 anos, vão conviver diversas tecnologias ainda, e o importante é que os lixões sejam erradicados. Bom, concordo com o Rivaldo na questão da erradicação dos lixões. Claro, a gente precisa que essa realidade seja aplicada o quanto antes para o nosso Brasil. A questão da viabilidade de projetos como o da Resíduos Green, como o meu projeto, de fato, eu preciso ter uma quantidade mínima, né? Então, eu preciso ali ter 200 toneladas dia, mas se eu juntar que seja a população de mais ou menos 400 mil, né? Já que eu consigo juntar facilmente, às vezes até um município já consegue suprir, né? Essa capacidade mínima. Então, eu já consigo ali a implementação em municípios não tão populosos, mas um município mediano, eu diria. Né? E, claro, o valor que isso gera para o município, para a questão da sustentabilidade, é incalculável. Para mim, o melhor cenário seria as energias circular na prática, né? E nisso eu estou falando da digitalização, da rastreabilidade dos resíduos. A gente vê o quanto que ainda pouco se tem de informações relacionadas aos resíduos no nosso país. A geração de energia limpa praticada dentro dos municípios, eu acredito que seria o melhor cenário que eu gostaria de ver daqui a 10 anos. Gente, foi muito legal ouvir um pouquinho de cada um de vocês, trazendo visões, né, totalmente diferentes. Meio que a gente reuniu aqui, eu acredito que o presente e o futuro, né, nesse painel, assim, foi muito didático, porque, infelizmente, a nossa realidade é triste hoje, essa é a verdade. A gente tem muito o que melhorar e muito bem trazido pelo Rivaldo, a nossa prioridade máxima, né? Eu diria que o nosso inimigo em comum aqui realmente são os lixões, e a gente tem que lutar pelo encerramento deles. Eu acho que isso é primordial, né? Isso com certeza é primordial. E, ao mesmo tempo, Kathleen trazendo assim uma visão
de um projeto que valoriza 100% dos resíduos e que isso é possível, né? Já é aplicável em outros países. É claro que quando se trata do Brasil, a gente tem uma realidade aqui muito independente, vamos dizer assim, mas é possível, né? A gente tem aí, nos próximos 10 anos, realmente muitas possibilidades de melhorias, essa é a grande verdade. E um evento como esse, reunindo vozes como vocês, impulsiona, né, essa causa, que é realmente a gente juntos melhorar a gestão de resíduos do país. E ter vocês aqui hoje, para mim, é um grande privilégio. Rivaldo representando a ESAS, né, diretor da ESAS, tirando um tempo para se dedicar aqui para nós, compartilhando todo esse cenário, né, e esse conhecimento. Kathleen trazendo, se esforçando, né, se conectando com a gente aí da Alemanha, para quem não sabe, com um fuso horário totalmente diferente do nosso, se esforçando aqui para estar com a gente até agora, né, nesse debate. Eu espero de verdade que seu esforço hoje renda muitos frutos para você, tá bom? E, gente, muito obrigada mesmo. Vou passar a palavra de encerramento para cada um de vocês, mas de antemão já quero agradecer demais pela participação de vocês aqui com a gente, tá? Vou eu primeiro ou a Kathleen? Pode ir, Rivaldo. Tá bom. Não, realmente acho que foi um aprendizado aqui para todos nós. Obrigado aí pelo convite, Aqueline. Queria dizer também um outro conceito que me ocorreu quando a Kathleen estava falando, que sempre existiu a possibilidade de fazer consórcios de municípios para construir aterros, né? E, como ela falou, existe um ótimo de geração de resíduos para funcionar o sistema que ela está propondo. O que acontece até hoje é que esses consórcios, para atingir o que seria o equivalente a uma cidade de 400 mil habitantes, que em determinadas regiões teria que juntar 4, 5 municípios, é que nenhum município, quando a solução única era o aterro, queria que o aterro fosse no município dele. É melhor ser no município do outro. Então, aqueles projetos que a gente chama de projeto NIB, Not in My Backyard, né? Então, precisa fazer, é bacana, mas faz no jardim do outro, né? Já no caso da Kathleen, como não é um aterro, é quase como uma indústria, acho que os municípios iam disputar entre si para ver quem ia ficar com a unidade operacional. Então, exatamente, parece que seria um negócio mais positivo e mais fácil, talvez, de gerar um consórcio, a não ser que eles briguem entre si, pelo contrário, né? Eu quero aqui. Mas, então, assim, são soluções interessantes e a gente tem que customizar as soluções de acordo com o tamanho do problema. Acho que essa é a mensagem final. Muito bem falado, viu, Rivaldo? De fato, a gente precisa customizar e a gente tem que se adequar à nossa realidade brasileira. Então, um projeto como o meu, a gente pensou em tudo isso exatamente para se adequar e solucionar, né? Nós três aqui, buscando, assim como todos que estão nos assistindo, buscando um bem comum, né? A solução para os nossos resíduos. E eu acredito que, juntando tudo aquilo que a gente viu aqui hoje, essa é a mensagem. E a gente pode deixar que há de fato, uma solução, né, para os resíduos no nosso país. É isso, gente. Então, com essas diferenças perspectivas, né, desde o diagnóstico dos desafios até as soluções tecnológicas mais avançadas, fica claro que a gestão de resíduos sólidos urbanos é um campo de transformação. Mais do que lidar com o lixo, é tratar-se de extrair valor, de gerar energia, reduzir impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Agradecemos a todos aí que nos acompanharam e seguimos juntos nos próximos painéis do Congresso. Até breve!